eu sou a Camila Ábido, esse é o professor Marcos Eberlin, e em parceria com Tribuna Diária e o Docentes pela Liberdade, hoje vamos conversar sobre os impactos das pesquisas científicas no Brasil. O doutor Marcos Nogueira Eberlin, mais conhecido como Marcos Eberlin, é um químico brasileiro, cientista, ex-professor do Instituto de Química da Universidade Estadual de Campinas, é membro da Academia de Ciências e recebeu a Ordem Nacional do Mérito Científico em 2005 e em 2016 recebeu a Medalha Thompson. Professor, muito obrigada por aceitar falar com a gente. Camila, é um imenso privilégio, principalmente também falando por e pelo DPL, né? É um grupo fantástico no Brasil, que é restabelecer a liberdade plena do debate na academia. Olha que coisa boa. Então, um privilégio imenso estar com vocês. Professor, eu vi uma live do senhor que o senhor fala sobre designer de inteligência. Eu conheço designer de interiores, designer de computação, de artes, mas designer de inteligência, o que seria isso? É a teoria do design inteligente, Camila. Essa é uma das maneiras que a gente vê, né, claramente, como que a ciência que fazemos hoje não é totalmente livre. O design inteligente é uma teoria científica que propõe que há uma alternativa à evolução darwiniana, não só a darwiniana, como a evolução química e a evolução do cosmos. Sim, são teorias válidas, são opções válidas, mas existe uma outra, que é o design inteligente, que talvez tenhamos sido feitos prontos por um design inteligente, o arranjo proposital e intencional das partes. Então, alguém, por design, criou o universo. E esse design é inteligentíssimo, magnífico, belíssimo, não? O universo é magnífico. E alguém, por design, também criou a vida, preparou a vida e a fez pronta. A vida e o universo foram feitos prontos. E a teoria do design inteligente diz que, pelo exercício da ciência, com as evidências científicas que temos hoje, essa é uma teoria que deveria estar sendo considerada e confrontada com a teoria da evolução. Existem duas opções e a ciência deveria estar se debatendo sobre ela. Mas, infelizmente, a nossa ciência não é livre, é uma ciência preconceituosa, uma ciência que parte de pressupostos, uma ciência que tem paradigmas que considera inabaláveis e tenta excluir o design inteligente do debate acadêmico. Então, acho que o design inteligente é mais uma evidência de que a ciência que nós fazemos hoje precisa ser restabelecida, precisa ser reestruturada, redefinida, purificada, que a liberdade precisa voltar para o meio acadêmico, e se a teoria do design inteligente não é científica, a ciência é que tem que decidir isso no debate científico, não de pré-conceito, de antemão. Então, é mais uma teoria, né, que não encontra a aceitação da academia porque não fazemos uma ciência livre. Sim, eu acho que se fizermos a ciência livre, as evidências de design inteligente são inúmeras, como eu tenho mostrado nas minhas palestras, e que teremos, então, um novo paradigma científico sobre as nossas origens. Fomos feitos prontos por uma mente inteligente e descobrimos isso no exercício da boa ciência. Professor, ciência, liberdade, universidade. O senhor era de uma universidade pública e agora está numa particular. Qual que é a diferença? O que tem na pública que não tem na particular? O que uma poderia ser usada em outra para complementar? Qual que é a melhor em questão de liberdade de cátedra? Olha, Camila, essa é uma pergunta difícil de responder, né? Acho que eu vou tocar em várias sensibilidades, vamos dizer assim. Mas eu, quando entrei na universidade pública, na Unicamp, há mais de 40 anos, agora,
Encontrei uma universidade que lutava contra o sistema, é uma universidade que tinha desafios, tinha propósitos. Então, me sentia muito bem lá. Eu acho que é uma universidade que era relativamente livre, né, para discutir a sociedade, discutir seus valores. Então, eu lembro que participei de vários movimentos, né, pela liberdade acadêmica, liberdade da sociedade. Então, nós tínhamos na Unicamp, né, problemas seríssimos aí com governadores, né? Lembra que o Maluf uma vez fez uma intervenção na Unicamp, aí saímos todos em defesa da universidade pública, e a gente tinha ali os melhores alunos, bem selecionados, né? Vestibulares ali que colocavam alunos de primeiríssima qualidade. Acho que passamos aí alguns anos muito bons na Unicamp. Mas, infelizmente, nos últimos anos, a gente percebeu mudanças, assim, radicais, né? Então, algumas coisas aconteceram, né, que eu não concordo. Por exemplo, a seleção de alunos não exclusivamente por mérito. Isso foi terrível, isso abalou bastante a universidade. A gente percebeu também, né, que a universidade fez várias restrições em termos de liberdade. E aí, por circunstâncias, né, eu troquei, vamos dizer assim, né, minha posição na Unicamp por uma posição numa universidade pública, a Universidade Presbiteriana Mackenzie. Primeiro porque ali encontrei plena liberdade de defender não só a ciência da espectrometria de massas que eu faço, mas a ciência do design inteligente. Aí fiquei imaginando que tipo de universidade que eu iria encontrar. E encontrei uma universidade pujante, uma universidade livre. Aí eu falei assim, nossa, a universidade particular deve ter várias restrições, né? Pelo contrário, eu não posso falar das outras, mas eu posso falar da Universidade Presbiteriana Mackenzie, uma universidade pujante, livre, uma universidade que tem um ponto e contraponto. Apesar de ser uma universidade confessional, todos têm liberdade de colocar suas posições ali. E é assim que tem que ser, teria que ser em todas, né? Uma universidade livre, uma universidade que aceita o debate. Então, eu defendo lá o design inteligente, tem outros que defendem a evolução, é assim que tem que ser feito. Uma universidade organizada, né? Tudo em ordem e decência, uma coisa que a gente viu que a universidade pública começou a falhar nesses aspectos. Então, eu vejo, né, uma universidade particular com excelentes pontos, qualidades, e aprendi, então, na minha vida, né, que aquele olhar que eu tinha, assim, a universidade pública, magnífica, a universidade particular, são empreendimentos que visam apenas o lucro, né, a exploração de seus alunos. Pelo contrário, há possibilidades, né, de fazer construir grandes universidades, mesmo não sendo universidades públicas, né? Então, apesar de cobrar mensalidades, ele tem vários alunos que têm bolsas, têm oportunidades de estudar, gente que a gente pensa, né, na universidade pública, aonde será que nós temos as melhores oportunidades, né? Então, é o modelo da Universidade Presbiteriana Mackenzie, que precisa ser considerado também. Eu acho que a gente está no momento de fazer uma grande rediscussão do modelo que a gente quer para a universidade brasileira. Será que é a universidade pública, no modelo que a gente construiu, universidades autônomas, e que nem sempre o Estado tem controle do que acontece lá, vamos ser claros, né? Ou será que a gente pode migrar para um modelo que seja híbrido entre o que a gente observa nas públicas e numa universidade particular confessional como a Universidade Presbiteriana Mackenzie? Eu não tenho dúvida alguma que a Universidade Presbiteriana Mackenzie oferece hoje um modelo extremamente atraente que precisaria ser considerado. E podemos não necessariamente, né, adotar o mesmo, mas é um modelo
que pode, sim, ser colocado à mesa para essa grande rediscussão que precisamos fazer para resgatar o ensino universitário no nosso país. Professor, falando em ensino, nós temos a produção científica e tecnológica, né? O Brasil tem, China, Irã, Iraque, todo mundo tem, o mundo inteiro tem. Só que eu estava conversando aqui com o professor também do DPL, presidente do DPL, o Marcelo Hermes, e ele me passou uns dados que eu gostaria que o senhor comentasse. O Brasil, ele recebe uma boa parte financeira do governo para a produção técnico-científica. Porém, em alguns casos, como no caso da enfermagem, a gente perde até para a Índia, e nos demais casos, perdemos até para o Irã. Por que na questão de produção técnico-científico, mesmo recebendo verbas do governo federal, o Brasil está, com perdão da palavra, mas uma perfeita piada? Camila e todos que nos ouvem, né? Olha, quando eu comecei na academia, o grande desafio do país era publicar. Eu lembro, né, que quando eu entrei, a minha professora falava assim, olha, Marcos, aqui no nosso departamento praticamente ninguém publica artigos, é um ou outro. O foco era nas teses. Eu lembro que eu mandei encadernar a minha tese, tão orgulhoso que eu fiquei, né? E todo mundo, né, chamava família e tudo mais, vamos, né? E publicar seria realmente uma exceção. Minha orientadora era uma que publicava, e até que relativamente bastante. E todo mundo na época falava, o Brasil, a academia brasileira, os pesquisadores brasileiros, quem faz pesquisa nesse país precisa aprender a publicar. Eu acho que a gente aprendeu a publicar, porque a gente vê que os números aumentaram bastante. Mas, infelizmente, o que foi utilizado como política na nossa academia, através de várias formas, mas os órgãos, né, que avaliam a qualidade dos cursos de pós-graduação no país, a forma de avaliar os docentes e tudo mais, acho que talvez porque essa necessidade de publicar era muito forte, começaram a focar em quantidade. Você tem que, para defender, você tem que ter um artigo. E começaram também a falar, não, você tem que publicar na Science, na Nature, né, grandes periódicos. E talvez a gente percebeu, né, que essa ênfase pela qualidade, pela quantidade das suas publicações, da publicação brasileira, levou a um efeito colateral extremamente danoso. Começamos a publicar, sem se preocupar muito com a qualidade do que publicamos. Então, a gente está entupindo as bibliotecas, os sites, com artigos de baixa qualidade. Há algumas exceções, sim, né, mas a gente vê Marcelo faz um trabalho muito bom nisso, que apesar da quantidade ter aumentado, a qualidade das nossas publicações caiu muito, caiu demais. Então, a gente está publicando, mas o que se publica tem muito pouca relevância, muito pouca importância. Então, às vezes, é melhor, né, a gente publicar um bom artigo do que 10 artigos irrelevantes. Então, essa ênfase na quantidade durou muito tempo, ninguém percebeu, ninguém deu um start, falou, gente, já sabemos publicar, estamos publicando bem, vamos agora dar importância à qualidade dessas publicações, ao impacto. Porque publicou na Nature e na Science, em revistas, tem muitos artigos que são publicados em boas revistas que também ficam lá, esquecidos. Então, a ênfase do Marcelo, o DPL, todo está fechado nesse ponto também, não é a quantidade dos artigos que publicamos, nem sequer a qualidade da revista em que esse artigo é publicado.
nós temos que verificar, utilizar outros parâmetros para avaliação, e o Marcelo, né, faz isso com uma qualidade incrível, outros no Brasil têm se dedicado a isso. Temos que, já devíamos ter feito isso há muito tempo atrás, mas ainda há tempo, né? Vamos ver se acordamos finalmente e que possamos agora avaliar a pesquisa no Brasil, não pela quantidade de artigos publicados, mas pelo impacto que isso faz na ciência. E como é que a gente mede impacto? Medimos impacto pela resposta dos outros acadêmicos na área. E se um artigo é bom, ele é citado, ele é referenciado, né? Ele é discutido. Então, pode ser que você publicou numa revista de médio, o índice de impacto da revista não seja muito grande, mas o artigo foi muito citado, muito discutido. É isso que a gente precisa avaliar. Precisamos começar agora a medir a qualidade das instituições de pesquisa no país e a qualidade dos seus pesquisadores pelo impacto das suas publicações. Eu publico muito, mas eu acho que no começo da minha carreira, eu lembro, né, que a ideia era publicar bastante, sim, mas logo a gente percebeu, né, que publicar com qualidade. Então, não é só o número de publicações, mas o número de citações dos seus artigos. Isso é uma lição que aprendemos, eu espero que o Brasil tenha aprendido essa lição. A gente passou o tempo, inclusive, já sabemos publicar, conseguimos publicar, agora temos que aprender a publicar com qualidade. É melhor um artigo só em um ano do que 10, e esse artigo ser citado por muitos, fazer um impacto muito grande, do que ser 10 que vão ficar lá esquecidos na literatura. Então, nós vemos áreas no Brasil, né, que tem lá uma quantidade imensa de artigos, né, mas artigos que são praticamente ignorados por todos, ninguém nunca faz referência àquele artigo. Então, letra morta, folhas perdidas, esforços perdidos. Vamos ter que fazer também, né, na academia brasileira, essa revolução, a revolução da qualidade medida por impacto, a contribuição efetiva da pesquisa medida pela resposta dos pares. É isso que a gente precisa fazer para resgatar o país, que ao ficar olhando só para os números de publicações, todo mundo passou na nossa frente. Somos um dos primeiros em número de publicações e um dos últimos no impacto dessas publicações. Estamos jogando dinheiro fora. Muitos falam assim, olha, precisamos de mais recursos, mais dinheiro. A gente sabe muito bem, né, que a gente colocar dinheiro no saco sem fundo, a gente às vezes está colocando dinheiro em sacos sem fundos porque o pesquisador brasileiro ele esqueceu, né, de que quantidade sem qualidade não esqueceu, não, ele foi induzido pelo sistema, vamos dizer assim, a focar em quantidade e deixar um pouco a qualidade de fora, né? A tese tem que ter um artigo, então você tem que publicar. Aí publicar é fácil hoje em dia, existem inúmeras revistas, não? Desde qualidade alta até paupérrima. Então, publica lá na paupérrima e pronto, você já resolveu o seu problema. Não, qualidade. É isso que o DPL traz, o que o Marcelo faz é um trabalho fantástico. Ele expõe a ferida. E o primeiro passo para resolver o problema é conhecer e reconhecer o problema. A gente já fez isso. Espero que o DPL contribua para uma rediscussão dos critérios de avaliação da pesquisa brasileira. O senhor falou em publicar estudos de qualquer jeito, em qualquer revista, mesmo que ela tenha cunho científico. Em agosto, um artigo foi publicado na revista Asian Journal of Medicine and Health, que é uma revista que publica artigos científicos, em um estudo falso relacionando a cloroquina e a patinetes. E a revista Lancet,
inclusive publicou também um artigo falso contrário à cloroquina e depois teve que se retratar. E nós temos aí alguns artigos, nada no mundo é perfeito, algumas coisas, infelizmente, são corruptíveis. E mesmo uma revista de grande alcance, como a Science, por exemplo, que tem um grande respeito no meio científico, ela pode postar, publicar, sem querer ou querendo, não sei, algum artigo fraudado? Se sim, como funciona isso, professor? Camila, a gente fica achando também, né, que em ciência, o critério de qualidade de um artigo é o periódico em que ele foi publicado. Isso é uma falácia imensa, imensa. É óbvio que você quer publicar um artigo na Science, na Nature, outros na minha área, no JACS, no Journal of the American Chemical Society, Hang Van Kimi e tudo mais. É bom, sim, mas isso não é necessariamente um atestado de qualidade do artigo. Então, na avaliação, né, sobre as instituições de pesquisa e sobre pesquisadores, muitas vezes fala assim, nossa, ele nunca publicou na Nature, ele nunca publicou na Science, ou ele publicou na Nature, ele publicou na Science. Uau! Então, gente, a gente aprendeu nessa pandemia, acho também, né, foi lições da pandemia, males que vêm para o bem. Bom, maldito homem que confia no homem, e maldito homem que confia nas grandes revistas e periódicos como prova infalível, inquestionável de qualidade. O The Lancet publicou um artigo, né, que foi aí nossa, olha, The Lancet, caso fechado, a hidroxicloroquina não funciona. Mata, inclusive, pode. Aí foram descobrir que os dados eram falsos. Por quê? Porque somos homens infalíveis. E os revisores não perceberam, não foram a fundo, né? 2 ou 3 que leem o artigo, por mais que as pessoas conheçam, né? A diversidade de áreas hoje é tão grande, e a correria de todo mundo é tão grande também. Às vezes, trabalhos como esse, né? Fraudulentos, os dados nem sequer existiam, são publicados em grandes revistas. Eu conheço casos, né? Não vou dizer quem é, lógico, mas de artigos, na minha carreira, né? Já tive a oportunidade de interagir, colaborar com muita gente. Então, eu conheço artigo na Science que foi publicado e hoje a gente sabe que os dados foram fabricados. O artigo está lá ainda. Está lá, a pessoa que descobriu não revelou, e a Science até hoje não descobriu. E não foi retratado sequer. E eu sei que é fraudulento, isso lá não existe. Até as pessoas já perceberam, porque às vezes comentam, mas aquilo lá não podia ser assim. Então, vamos novamente rediscutir os critérios de avaliação. E quantidade não, e não é aonde que se publica, é o quão relevante aquele artigo, aquele estudo se mostra à luz da avaliação da área, dos pares todos. Então, o artigo foi publicado, passaram-se 2, 3, 4, 5 anos, ele foi ignorado, ninguém sequer citou, ninguém falou, é um artigo ruim. Claro, ou ele é ruim, ou ele é bom, mas também não é relevante. Alguém fez uma coisa boa, mas que não serviu para a área. Ninguém cita, ninguém fala. Então, é isso que a gente tem que fazer. Eu acho que esqueça a ideia de que publicar muito é bom, não publicar nada também, né? É bom publicar muitos artigos, mas muitos artigos de qualidade. Qualidade em primeiro lugar. Qualidade medida pela reação da área, dos pesquisadores da área em relação ao seu artigo. Então, os métodos que estão sendo desenvolvidos, né, o Marcelo repetindo, tentam fazer isso. Comparar também, porque não é só você fala assim, olha, recebeu 50 citações, isso é bom? Depende.
Depende da área que nós estamos falando. Então, se você publica um artigo, por exemplo, em genômica, né, tem muitos geneticistas, é uma área que tem muitos participantes, é uma área muito grande, é óbvio que ele vai ser mais citado. Você publica um artigo em uma área mais especializada, específica, com um número menor de pesquisadores, então comparar por áreas, comparar com países, né, entre os países, como é que está sendo o desempenho, é exatamente o que o Marcelo faz, não? Ele compara por áreas, compara entre o primeiro lugar no mundo, é uma comparação que busca medir o quão importante em termos de impacto nós temos sido. Então, o Brasil, uma grande nação, uma nação que publica muito, está sendo realmente colocada nas últimas posições em impacto. Um modelo equivocado que levou isso, e a gente precisa mudar rapidamente esse modelo para que recuperemos o tempo perdido. Perdemos uma década correndo atrás de quantidade, mostrando, falando ao mundo, olha como estamos aumentando em quantidade, está aumentando em quantidade, está aumentando em quantidade. E ninguém falando do impacto da qualidade desses artigos. ênfase em qualidade que diluiu ênfase em quantidade que diluiu a qualidade dos nossos artigos. Vamos reverter essa tendência. Docentes pela Liberdade tem esse propósito, tem esse objetivo de contribuir para a academia brasileira, primeiro revelando o problema e depois discutindo e propondo soluções. O senhor é o professor mais citado do Brasil, que só em 2020 foi citado 2.400 vezes. Isso só em 2020, sem somar toda a sua carreira. Como é ser o professor mais citado do Brasil em artigos acadêmicos e qual o impacto disso na publicação científica como um todo? Olha, Camila, eu não sei se sou mais citado, não fiz essa avaliação, mas o Marcelo que está falando isso, então você coloca isso na conta dele, tá bom? Mas sou realmente bastante citado. E por quê? Porque eu acho que eu percebi isso, né, na minha carreira. Quando eu comecei, a ênfase era por quantidade, e aí eu falei, não, eu tenho que publicar artigos de qualidade. E como é que se faz artigos de qualidade? Primeiro, você escolhe uma área da ciência que produz ciência de qualidade. Acho que a espectrometria de massas me deu esse privilégio. Então, trabalho numa área multidisciplinar e com uma técnica que hoje é extremamente importante, produz resultados, assim, magníficos. Segundo, eu percebi que eu poderia criar os meus problemas e apresentar as respostas aos problemas que eu criei. Sim, acho que muitos do mundo fazem isso, na minha área, inclusive. Mas sendo brasileiro e tendo um laboratório de ponta, né, com vários e vários equipamentos, falei, não posso. E aí eu resolvi sair em busca de colaborações. Você vê aqui os melhores artigos que são publicados na Nature, na Science, nos grandes periódicos. Você olha nos autores, são autores de 2 ou 3 laboratórios diferentes, com 2 ou 3 áreas diferentes. Então, eu acho que tive também esse privilégio, né, de perceber que as colaborações seriam extremamente úteis para trabalhos de grande relevância. E estabeleci colaborações com grandes pesquisadores brasileiros. Então, meu laboratório, por exemplo, em líquidos iônicos, colabora com Jailton Dupont. Em mecanismos de reações orgânicas, o professor Fernando Coelho, Ronaldo Pili, da Unicamp, em forense, né, procurando parceria com pesquisadores da Polícia Federal, vários artigos, né. Em metrologia, a gente procurou colaborações com o Inmetro,
no Brasil, tem todos os pesquisadores do Inmetro, outro dia a gente comemorou 50 artigos publicados juntos, e foi assim, somando competências para trabalhar com líquidos iônicos. Eu fui procurar o melhor dos líquidos iônicos, e eles tinham grandes problemas, a gente tinha grandes soluções, e essas colaborações permitiram publicar trabalhos fantásticos em revistas de qualidade, sim, mas artigos de qualidade, que são muito citados hoje, né, têm um impacto em produzir ciência. Então, em líquidos iônicos, a gente estudou interações, destilação de líquido iônico, mecanismo de líquidos iônicos, estudos de mecanismos de reações orgânicas. Fomos os primeiros no mundo a estabelecer vários espécies que participam desses mecanismos de reação e estabelecer realmente como elas funcionam, caracterizando todas as suas espécies. Em técnicas em espectrometria de massas, criamos novas técnicas, novas aplicações, técnicas pioneiras no mundo, e esse trabalho tem realmente feito um impacto, e as citações são resultado disso. Então, eu me sinto, em primeiro lugar, honrado pela posição que a gente ocupa na academia brasileira, mas também com a obrigação de contribuir com esse modelo de sucesso para a rediscussão do que nós precisamos fazer na academia brasileira. Acho que é por isso que o Marcelo me convidou para participar, né? Falou, poxa, precisamos descobrir o que é que o Marcos fez, que ele conseguiu quantidade com qualidade. Quantidade com qualidade. Eu fiz o que é óbvio, não é? A gente precisa ter equipamentos de ponta, sim, mas a gente precisa ter parceiros, precisa ter gente que some conhecimentos, e assim a gente pode produzir na ciência com impacto. Grandes problemas, grandes soluções, áreas distintas colaborando, e é assim que a gente avança, não fechando o nosso laboratório, nós em si mesmos, né, mas com parcerias com grupos com alta competência no Brasil, a gente pode avançar muito. Acho que esse é um modelo que a academia brasileira poderia seguir também. Incentivar a formação de centros de excelência com pesquisadores de diferentes áreas que, com esse conhecimento, poderiam somar e juntos produzir artigos de grande relevância. Então, me sinto com o privilégio de ter uma experiência positiva, que eu possa contribuir para o DPL no estabelecimento de propostas que a gente gostaria de fazer para que o Brasil recupere a posição que ele precisa ocupar no mundo da ciência. Nós temos que estar lá entre os 10, os top 10, né? Os 10 melhores em todas as áreas, não tem como não ser. Se investimos razoavelmente bem, né, o nosso recurso não é tão assim desastroso, se temos grandes pesquisadores no Brasil, se o brasileiro se redescobre, se reinventa em toda a crise, né, nós temos mentes assim brilhantes, nós temos pesquisadores que tiram leite de pedra, a gente precisaria estar entre os 10 melhores, não tem como não estarmos entre os 10 melhores nas todas as áreas. Então é isso que a gente deseja, que o Brasil recupere a sua posição, que esteja entre os 10 melhores em todas as áreas do conhecimento. Vamos rediscutir os nossos modelos, vamos propor soluções, e a gente espera que nos próximos anos a curva do país pare de cair e comece a crescer em impacto. Porque em quantidade tem crescido, mas tem caído profundamente, né? No abismo profundo da nossa qualidade, a gente precisa recuperar isso. Professor, economicamente falando, dinheiro para o país, o que muda quando ele está entre os top 10, que nem o senhor falou, tá lá, os top 10, os
os que mandam na produção científica ali, que são exemplo para o mundo, a base para o mundo, economicamente e de credibilidade em esfera internacional. O que muda isso para um país? Olha, Camila, eu acho que isso é importante, não é só para a gente estar entre os top 10, né? Aparecer lá, olha, tal, não é o glamour da posição. Eu acho que o mais importante é que isso mostra que nós estamos na vanguarda, na fronteira do desenvolvimento de tecnologias e inovações. Então, estar entre os melhores, por estar entre os melhores, ninguém quer que o Brasil esteja, né? Por ganhar um prêmio, uma medalha, um aperto de mão ou um certificado. Não é isso. Estar entre os melhores significa que a ciência brasileira está contribuindo para o progresso do país, criando novas tecnologias, as inovações, o conhecimento que alavanca a recuperação e o progresso da economia, criando riqueza para o país. Então, se estamos nas últimas posições, significa que estamos jogando dinheiro fora e que a ciência que nós estamos fazendo está contribuindo muito, muito pouco para o desenvolvimento do país, para gerar riquezas, para gerar realmente desenvolvimento do país, para que o país desenvolva a sua economia, que a gente tenha mais saúde, mais qualidade de vida nesse país. E se estamos entre os primeiros, significa que estamos em sincronia com o que está acontecendo em ciência e tecnologia no mundo, né? Inovação e tudo mais. Significa que assim, o recurso que está sendo investido, o dinheiro de todos nós, impostos que são investidos, uma parcela dos impostos é retirada, né, do todo, investido em ciência e tecnologia, está voltando para a sociedade em inovação e tecnologia. Acho que é o grande benefício de estarmos entre os primeiros é mostrar que o dinheiro que estamos recebendo está valendo a pena ser gasto. E isso vai incentivar o país a investir ainda mais. Então, o pessoal fala assim, eu quero mais porcentagem daquele todo. Eu acho que o todo que tem que aumentar com o nosso trabalho. Eu acho que se o todo aumentar com o nosso trabalho, a porcentagem que está já vai ser melhor. Porque é 1% de um todo maior. Olha só, então é isso. Eu acho que a grande vantagem de estarmos entre os melhores é que o dinheiro vai estar produzindo riqueza, e essa riqueza vai estar sendo revertida em pesquisa. Mais pesquisa, mais riqueza, mais riqueza, mais pesquisa. É um ciclo virtuoso, magnífico, que com aquela mesma porcentagem de investimento, cada vez mais o brasileiro pesquisador terá mais recursos. Então, acho que isso é bom para a academia também, né? Você quer ter mais recursos para a sua pesquisa? Faça com que a sua pesquisa contribua ainda mais para a riqueza do país. E a riqueza do país será revertida em mais recursos para a sua pesquisa. Acho que esse círculo virtuoso que nós todos estamos procurando. Professor, nós estamos caminhando para o final. Eu gostaria que o senhor fizesse as suas considerações finais acerca de ser o professor mais citado do Brasil, com 2.400 citações somente em 2020, a importância dos docentes pela liberdade dentro da comunidade técnico-científica, e que o senhor aconselha o pessoal que está começando agora, o que eles podem fazer para ter uma pesquisa de relevância e ajudar o país a se desenvolver. Camila e todos que nos ouvem, né? Infelizmente a academia brasileira a liberdade foi reduzida nos últimos anos. Eu não tenho dúvida nenhuma que isso aconteceu. Não só eu que percebi isso, mas uma grande quantidade de acadêmicos, né? Docentes pela liberdade tem crescido muito. A gente tem identificado muitos e muitos acadêmicos no país que percebem isso nas mais diferentes vertentes, né? Eu falei sobre o design inteligente, mas a gente sabe muito bem, né, que
muitas posições de muitos defensores do design inteligente que discordam de uma posição político-partidária, de uma cosmovisão marxista, naturalista, da esquerda e tal, e tudo mais. A gente vai encontrar vários exemplos nessa linha. São excluídos da academia, do debate, são perseguidos, são tolhidos. Isso não pode existir numa sociedade que quer progredir. Não pode existir numa academia que é sustentada com recursos públicos, onde as opiniões diversas deveriam estar tendo, né, a acolhida que devem ter. Então, Docentes pela Liberdade é um grupo que quer reestabelecer a liberdade na academia brasileira, que a gente não defenda apenas uma única posição, uma única cosmovisão, mas que a academia volte a ser o palco do livre debate, de diferentes posições. Hoje, se você entrar numa universidade e apoiar uma posição específica, né, eu sou conservador, né, eu sou de direita, não sou de esquerda, se for lá defender uma posição que os conservadores de direita no Brasil defendem, você é inchado em algumas universidades brasileiras. Então, isso não pode acontecer, não pode acontecer. Acho que um catequismo foi estabelecido nas nossas universidades, não tenho dúvida nenhuma disso, uma doutrinação, né, específica, e isso foi péssimo para a universidade brasileira. Então, os Docentes pela Liberdade vêm querendo reestabelecer o livre debate, magnífico. Então, eu, como falou das minhas citações e tudo mais, eu quero também contribuir com a minha experiência de pesquisador que conseguiu qualidade com quantidade também para rediscutir os modelos de avaliação. E com o design inteligente, também apresentar a minha posição de como que a academia brasileira fecha a questão e queima na fogueira os seus hereges. Não pode ser assim. A universidade é livre debate. É no fogo do debate e das discussões que a gente deve queimar as teorias equivocadas, não no fogo do preconceito, da perseguição. E vamos, então, trabalhar juntos no DPL. Há muito o que fazer, mas quanto maior o desafio, maior a vitória. E a gente espera, nos próximos anos, conseguir, né, reestabelecer a liberdade na academia para que a gente tenha uma universidade mais livre, uma pesquisa mais impactante e, portanto, um país mais rico, um país mais próspero, um país mais livre, uma academia que realmente contribua para o crescimento do país, para a formação de uma sociedade mais justa, mais próspera, tolerante, com posições distintas. Grandes desafios que o DPL tem pela frente, um privilégio imenso estar participando, e o que eu puder contribuir, contribuirei. Então, se você também percebeu o intuito do DPL, se você quer participar desse grande desafio, vem com a gente, o grupo está crescendo muito, e a gente precisa de você junto conosco para trazer novamente a liberdade, que ela seja central na academia brasileira. Vem com a gente. Professor, muito obrigada pela entrevista, pelas opiniões e pelas dicas, claro. Eu sou a Camila Abdo, esse é o Tribuna Diária em parceria com os Docentes pela Liberdade. Não esqueçam de se inscrever e ativar o sininho. Fiquem todos com Deus e até mais.